Fala pessoal, seja bem-vindo ao meu canal e hoje a gente vai continuar aqui os nossos resumos, reflexões e comentários a respeito do livro Hábitos Atômicos. E hoje a gente vai falar da segunda lei de como inserir um hábito ou até possivelmente remover um hábito ruim da sua vida, que é torne o hábito atraente. Eu acho que esse vídeo vai ser um pouco mais curto, porque só tem 3 capítulos que o autor usou para poder falar sobre isso, né? E eu também achei que não tem tantos tópicos relevantes para trazer para o vídeo, então acredito que vai ser um vídeo mais rápido. Se você não leu o livro ainda, eu recomendo que leia. Aqui na descrição tem o link para você efetuar a sua compra. Eu recomendo que você assista o vídeo anterior, que ali tem muita informação boa que eu trouxe, por mais que seja um resumo do resumo talvez, mas tem muita informação boa que eu trouxe e que pode te ajudar se você somar com o que a gente vai comentar hoje aqui. Então, no capítulo 8, o autor faz uma explicação muito boa e muito até longa assim, sobre a dopamina, que é um neurotransmissor que por muito tempo se acreditou que estava ligado ao prazer. E hoje já se sabe que não, que na verdade é a expectativa por uma recompensa, né, digamos assim, que se libera aí a dopamina. Então, por exemplo, quando você compra alguma coisa pela internet ou quando você pede uma comida por aplicativo e aparece a notificação que o entregador está em rota de entrega, o entregador saiu com o seu pedido, e isso, nesse momento te gera um pico de dopamina, né? E você fica naquela expectativa, você fica, vamos dizer assim, um pouco mais, entre aspas aqui, eufórico. E essa parte vale muito a pena que você leia, né? Eu posso trazer algum vídeo aqui no canal explicando esse processo da dopamina, como ele pode ser tanto benéfico quanto prejudicial para a nossa vida. Por exemplo, quem tem problema com vício tem um desajuste muito grande aqui também, né? Nessa questão da dopamina. Mas, enfim, o que eu gostaria de trazer para o vídeo é isso, que hoje que o autor explica de forma muito resumida aqui, que é a dopamina, ela está muito ligada à expectativa que a gente tem por uma possível recompensa. E isso faz a gente agir. Então, para te dar um exemplo mais claro aqui, se você entende quais são os reais benefícios que a atividade física pode te dar, os ganhos que a atividade física pode te dar, isso vai ter uma descarga ali em algum momento de dopamina e vai fazer com que você tome essa decisão. Tá? A partir depois dessa explicação, o autor traz a técnica do empacotamento de tentações, que consiste em você ancorar o hábito que você quer inserir em um hábito que você já faz rotineiramente. A gente falou sobre isso no vídeo passado, mas aqui é em um hábito que você já faz rotineiramente e que você gosta. Então, antes, no vídeo anterior, a gente falou que você pega o hábito que você quer inserir e você coloca ele depois de algo que você já faz repetidamente, né? Aqui você vai fazer quase que ao contrário. Não, é ao contrário. Você vai pegar o hábito que você quer inserir e você vai colocar antes de algo que você já faz e que você gosta muito de fazer. Então, digamos que você quer comer um chocolate, só que você ainda não jantou e você tem dificuldade de comer salada, mas você quer comer salada, quer aprender e criar o hábito de comer salada. Então, você vai comer o chocolate só depois que você jantar e na janta tiver comido salada. Caso contrário, você não come chocolate. Se você jantar, mas não come salada, então você não come chocolate. Então, primeiro você faz o que precisa ser feito, para depois você fazer o que você quer fazer. E aí você pode se aplicar isso pode ser aplicado a várias coisas. Eu até somei aqui, né, coloquei no Notion, que essa técnica do empacotamento de tentações, ou seja, você fazer o que você quer fazer realmente, mas depois de algo que você precisa, e somando isso ao empilhamento de hábitos, que é o que eu falei no vídeo anterior, então vai lá e assiste, isso gera um encadeamento de hábitos. E se você souber organizar isso, você cria quase que uma engenharia ali na sua vida, você consegue criar uma rotina, um estilo de vida, não só saudável, mas um estilo de vida que você deseja viver. Então isso pode te ajudar muito.
E no capítulo 9 ele vai trazer muito a questão da gente estar inserido em ambientes onde tenham pessoas que busquem o mesmo objetivo que a gente, ou, se possível, em um ambiente onde tem pessoas que já vivenciaram aquilo que a gente quer viver. Pessoas que já estão muito mais à frente que a gente. Por quê? Por um conceito muito simples, está muito presente na psicologia moderna, que é a gente aprende por imitação. Eu até coloquei ali filhos. Para quem já tem filhos e tem a oportunidade de estar muito próximo deles, que nem eu que trabalho com home office e fico uma parte do dia com os meus filhos, para que minha esposa atenda os pacientes dela, eu consigo perceber muito isso. Às vezes você fala com a criança, não faz. Ou então, faz isso, faz aquilo. Ela não faz. E aí, quando ela vê você fazendo aquilo, ela vai lá e começa a reproduzir aquele comportamento, começa a repetir aquilo que você está fazendo. Então, é até um ponto de atenção para os pais. Aquilo que os pais fazem tem muito mais impacto, né? E vai ser muito mais, vai servir muito mais de referência para as crianças do que o que propriamente é dito, né? Então, é um ponto de atenção para a gente que é pai, para você que é mãe, de repente. E aí ele fala, quanto mais convivência, mais chance da gente imitar a pessoa. E eu até anotei uma frase, quando eu estava lendo, organizando um resumo, na verdade, eu lembrei de uma frase de Luiz Camões, que eu ouvi alguma vez alguém falando. Eu fui pesquisar e realmente é dele. Transforma-se o amador na coisa amada por virtude do muito imaginário. Aqui, eu quero fazer um complemento a isso que o autor fala, né? De que quanto mais convivência com alguém que viveu ou já está na nossa frente em relação ao que a gente quer viver, mais chance da gente imitar. Isso acontece, aqui eu vou resumir bastante, mas isso acontece porque às vezes a gente não consegue enxergar as possibilidades de ações. O que eu quero dizer com isso? Às vezes você quer montar o seu próprio negócio, só que você não sabe como vender melhor, para quem vender, né? Como aumentar o preço do seu serviço, do seu produto, e você não tem com quem buscar, entendeu? Não, você lê livro e você não entende, e você vê um vídeo no YouTube, você vê um curso e você começa a se sentir com dificuldade de entender e aplicar aquilo. Quando você começa a viver, a conviver com pessoas assim, então a ter amigos que vivem esse estilo de vida de ter um negócio próprio, né? Você começa a conversar com eles a respeito disso, eles vão, às vezes eles não vão te dar dica prática, tipo, cara, faz isso no seu negócio, faz aquilo, né? Vende para tal pessoa, faz esse processo de venda, faz isso ou faz aquilo, mas eles vão começar a compartilhar a experiência deles, isso vai mexer com a sua imaginação. Mexendo com a sua imaginação, você começa a gerar os e se. Cara, fulano falou isso para mim. E se eu fizer assim no meu negócio? E se eu pegar isso que ele falou e aplicar de tal forma aqui para tal cliente, né? Enfim, e você começa a imaginar possibilidades. E você vai criando repertório e você vai tendo mais meios de conseguir o que você quer, digamos assim, porque você trabalhou a sua imaginação. Então, por isso que eu trouxe também essa frase de Luiz Camões: transforma-se o amador na coisa amada, por virtude do muito imaginário. Eu acho que tem muito a ver com tudo isso, porque quanto mais você convive, você vai vendo que as pessoas ali que estão à sua frente estão fazendo, estão estudando, você vai se imaginando fazendo aquilo, e aí você vai conseguindo imaginar cenários para a sua vida real, no seu contexto, diante da sua dificuldade, que resolvem o seu problema e não só o problema delas. Mais ou menos como o exemplo dos filhos, né? Eu tenho várias experiências que eu poderia contar, mas em relação aos filhos que querem aprender a andar, então eles vão observando como que os pais erguem a perna e movem para frente, ergue a perna e move para frente. Isso eu percebi aqui com a minha filha mais velha, de 2 anos. Então, ela fica olhando assim como que a gente vai fazendo os movimentos. Depois ela vai tentando reproduzir, até que chega uma hora que ela está andando. Então, basicamente é essa a importância da gente estar perto de pessoas que buscam o mesmo objetivo que a gente. De pessoas que, às vezes, já atingiu o objetivo que a gente quer atingir. Ser amigo dessas pessoas, buscar conviver. Porque esse movimento é um movimento natural que vai acontecer. Tá bom?
No capítulo 10, para a gente encerrar, ele traz mais uma reflexão, e há um ponto aqui que eu não concordo tanto, né? Mas ele fala que os nossos hábitos são soluções modernas para vícios antigos. Até que eu concordo, né? E até anotei ali, 7 pecados capitais, não sei tanto que você conhece isso, né? Mas esse é um contexto mais religioso. Mas mesmo que você consiga olhar para os 7 pecados capitais, digamos, não sei nem se isso é possível, mas se você conseguir olhar para eles sem uma perspectiva religiosa, você vai ver que todos nós temos inclinações para a soberba, todos nós temos inclinações para a preguiça, temos inclinação para a gula, né? Que muitos conhecem como comer e beber demais, mas é um pouco mais que isso. Todos nós temos inclinações para vaidade, enfim, para todos os outros aqui. Alguns têm mais inclinações para umas, outros têm mais inclinações para outros hábitos. Só que essa é a minha perspectiva. Eu acredito que os 7 pecados capitais, né, eles são a raiz de todo o mal, a raiz de todo o problema pessoal nosso. Claro, né, a gente precisa olhar cada caso, mas de modo geral, igual o autor traz aqui também de modo geral, eu acredito que são 7 pecados. O autor, ele traz que, para ele, né, com base na vida dele, no estudo dele, a raiz dos nossos vícios, do que ele chama de vícios antigos, é economizar a energia. Então, ele acredita que a gente quer economizar energia. Isso de uma maneira quase que ontológica, ele acredita. Mas ele é mais pelo processo evolucionista do ser humano. Então, ele acredita que a gente sempre quer economizar energia, que a gente sempre quer obter comida e água, a gente sempre quer encontrar o amor e se reproduzir, se conectar e relacionar-se com os outros, obter aceitação social e aprovação, reduzir a incerteza e alcançar status e prestígios. Essa é a visão do autor. Eu acho que tudo isso se encaixa dentro dos 7 pecados capitais. Eu acho que os 7 pecados capitais eles são realmente a raiz de todo, principalmente o mal do nosso tempo, né? Toda a briga, toda a confusão, toda a desordem que a gente está vivendo nesse mundo. Tá? Mas a gente vai falar disso no outro vídeo. Já tem um livro separado, só para que eu consiga trazer vários vídeos a respeito disso. A gente vai falar sobre cada pecado capital e o porquê que eu acredito nisso. Não é tema para esse vídeo agora. Mas eu acredito que todos os hábitos que a gente tem, eu concordo com o autor nesse ponto, que todos os hábitos que a gente tem hoje são soluções modernas que a gente encontrou para problemas antigos. E que, às vezes, a maneira como eu lido com o estresse não é a mesma maneira que você lida. Porque a maneira como eu lido, às vezes, não vai funcionar para você. Isso falando do estresse, mas, por exemplo, a maneira como eu estudo me atende muito bem e me faz entender muito bem as coisas. Mas, se você for aplicar na sua vida, não vai servir para você. E assim, para absolutamente todas as outras coisas. A maneira como eu coloquei um ato de atividade física na minha vida, às vezes não vai servir para você. Às vezes uma coisa ou outra do que eu fiz vai se aplicar na sua vida. Então, hábitos, eles são isso. Eles são como ferramentas que cada um vai ter, digamos assim, a sua praticamente, para lidar com aquela determinada situação ou aquele determinado vício antigo, como o autor traz. E, de novo, ele traz a questão, no vídeo passado a gente falou sobre isso, de associar hábitos difíceis a emoções positivas. Então, um hábito bom e difícil, associado a uma emoção positiva, pode ajudar muito a gente. Mas um hábito, né, mal, associado a emoções positivas, pode prejudicar muito, pode quase que acabar com a nossa vida, ou acabar com a nossa vida, tá bom? E ele fala que às vezes um hábito vai parecer muito difícil, e é só a gente ter uma atitude mental, trocar uma palavra pela outra. Eu acho que isso não funciona, eu acho que isso é um caminho que só engana a gente, né? Mas pode ser que para alguém funcione. Pode ser que eu esteja falando uma bobagem aqui para você trocar uma palavra como eu tenho que tomar água, trocar o tenho pelo eu consigo tomar água, que é o exemplo que o autor traz no livro. Às vezes isso funciona para você.
eu compartilho da ideia que eu já falei no vídeo anterior, expliquei melhor no vídeo anterior. Eu acho que é mais fácil a gente olhar para o hábito que a gente quer inserir e ver qual que é a menor parcela daquele hábito que eu consigo fazer. Então, às vezes, você quer fazer atividade física e para você custa muito ter que sair todos os dias da sua casa, ir para a academia, gastar ali 30 minutos até a academia e ficar lá mais 1h30 e depois voltar. Às vezes, para você, isso vai ser um esforço muito grande. Mas, às vezes, para você vestir um tênis e fazer 50 polichinelas em cada é muito mais fácil. Então, eu acho que você tem que começar por aí, né? Dentro desse exemplo, obviamente. Para mim, essa questão de atitude mental, de trocar palavrinha de lugar, na minha experiência não funcionou. Eu vi que com outras pessoas que eu acompanhei também não funcionou. Então, eu acho que é sempre melhor a gente buscar os pequenos hábitos, fazer o básico bem feito, que vai funcionar sempre. Tá bom? Não sei se esse vídeo ficou muito longo, porque eu estou gravando aqui pelo computador, não consigo ver o tempo de gravação, mas se inscreva aqui no canal, curta, comenta, né? Deixe sua sugestão, sua opinião, o que você está achando, onde eu posso melhorar. E vamos construir junto esse espaço aqui de reflexão e desenvolvimento intelectual e pessoal. Tá bom? Até mais, pessoal.